Isaías 58, 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma? Que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo e que deixeis livre os oprimidos e despedaçais todo o jugo? Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus, que passagem bíblica gloriosa. E ela conclui dizendo: e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aqui nós vemos Deus, através do profeta Isaías, passando o estilo de jejum que traz a resposta imediata. O estilo de jejum que traz a resposta urgente que nós esperamos. O estilo de jejum que faz Deus, que está sentado num alto e sublime trono, manifestar o seu olhar e a sua grandeza em direção da nossa vida. E eu quero passar para você, anote isso daqui, que é muito importante se você quer jejuar e ter resposta da parte de Deus. Eu li aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 58, a partir do verso de número 3 até o verso de número 8. Olha aqui, ó, o verso 3, né? Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuam, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, jejum, para Deus nos atender, para Deus nos responder, não é apenas uma abstinência de alimento sólido ou líquido. Porque a palavra jejum, ela significa abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Então, o que é o jejum? O jejum que agrada a Deus não é somente a abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. O jejum que chama a resposta de Deus para a nossa vida, ele exige algumas atitudes que faz com que Deus venha se levantar do seu trono e manifestar sua glória na nossa vida. Qual é a primeira atitude que temos que ter quando nós vamos fazer um jejum? Marque isso daqui. Primeiro detalhe. Primeiro, marque isso daí. O que é, pastor? Alinhamento. Anote isso daqui. Alinhamento. O que é o alinhamento? Escute isso daqui. O que é o alinhamento? Alinhamento. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos uma tricotomia. Nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E às vezes nós nos aproximamos de Deus em jejum,
porque nós não comemos e não bebemos e fazemos um jejum, tá? Porém, escute isso daqui, porém, nós não estamos alinhados na presença de Deus. E eu vou te explicar o que acontece, por que muitas pessoas não são respondidas por falta de alinhamento. O que é o alinhamento? Eu sou um espírito, uma alma e um corpo. Então, o meu espírito, escute isso daqui, o meu espírito, ele está preso, um exemplo, preso na escuridão das mágoas, na escuridão dos ressentimentos, na escuridão, sabe, da autopiedade consigo mesmo, na escuridão do complexo de inferioridade. Isso, o meu espírito, eu estou preso, sabe, em grilhões espirituais de tantas coisas que prende o meu espírito. Isso aqui é o lado do espírito. A minha alma, ela está cheia de sentimentos carnais, cheio de sentimentos de desejo de justiça humana, cheio de sentimentos de vontade de ver quem me fez o mal sofrendo como eu sofri, de ver quem me traiu, quem me judiou, quem fez eu chorar, chorando o dobro do que eu. Isso é a minha alma. E o meu corpo, eu estou então, sabe, totalmente com o meu corpo desalinhado, no sentido, eu estou uma pessoa que, eu não estou cuidando do meu corpo como eu devo cuidar, eu não estou tendo uma alimentação saudável, eu não estou vivendo uma vida, sabe, uma vida reta, no sentido de cuidar do meu corpo. Então, meu espírito está preso lá na escuridão, minha alma está em outro lugar cheio de justiça própria e o meu corpo está aqui cheio de uma comida pesada, de algo gordo que eu comi, de algo pesado, de algo salgado, de algo terrível que eu comi. Então, olha que desalinhamento, espírito no lugar, alma no outro e corpo no outro. Embora nós estamos no mesmo lugar, um exemplo, mas espiritualmente falando, eu estou desalinhado. E aí, eu, nesta situação, abro um jejum na presença de Deus. Senhor, eu vou jejuar, eu vou ficar da hora que eu acordo até meio-dia, da hora que eu acordo até 5 da tarde, eu vou ficar 10 horas sem comer e sem beber. Mas eu estou desalinhado. Então, eu vou fazer esse jejum perante Deus, e o Eterno que está me vendo do seu alto e sublime trono, verá todo o meu esforço. Mas ele, dentro dessa condição minha, não tem como ele manifestar a sua glória, a sua grandeza, porque como que a bênção dele vai chegar na vida de uma pessoa desalinhada? A nossa estrutura espiritual desalinhada, a nossa alma desalinhada, o nosso corpo desalinhado, como que algo tão grande espiritualmente vai chegar na minha vida se eu estou nessa situação todo desalinhado? E aí, pastor, o que acontece? Acontece na vida de muitos, que aí a pessoa, ela entra num propósito de jejum, jejua, e quando termina o jejum, não tem resposta, e aí a pessoa diz assim, sabe de uma coisa? Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não me escuta. Deus, ele simplesmente, ele ouve todo mundo, mas a mim ele não escuta. Mas não é que Deus não escuta, ele está nos escutando. Mas nós não temos a estrutura, o alinhamento para receber essa resposta tamanha que nós pedimos, porque o nosso espírito está num lugar, nossa alma está em outro, o nosso corpo está em outro. Você consegue compreender? Nós estamos totalmente fora, como diz o ditado, fora da casinha. Nós estamos totalmente desalinhados. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Deus não pode honrar uma pessoa que está desalinhada na sua presença. É o nosso alinhamento que fará ele nos honrar e nos abençoar na face da terra. Como que demorou para mim aprender isso no início da minha fé? Como que demorou para mim entender isso no início da minha fé? Você consegue compreender como demorou para mim aprender nos meus primeiros 2 anos de caminhada no Evangelho, para mim aprender que eu precisaria estar alinhado para o meu jejum ser respondido de uma forma gloriosa e urgente na minha vida. E isso, pastor, quem te explicou isso? Buscando a Deus na madrugada, Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, cadê a tua resposta na minha vida?
Me dá uma direção, eu preciso dessa resposta. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu estou aqui, eu sou sincero, eu sou fiel. Até o dia que Deus falou claramente. Você precisa se alinhar. Senhor, mas o que é alinhamento? Você precisa se alinhar. Você é uma tricotomia. Assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe Espírito, alma e corpo. Deus é trino. E nós também somos essa tricotomia. Então você precisa se alinhar. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão alinhados, assim eu e você precisamos estar alinhados para que nesse contato com Ele, algo glorioso desça sobre a nossa vida. Escuta o que eu vou te falar, dá uma olhada para dentro de você. Isso aqui é uma live para você sair daqui maior do que você entrou, para você sair gigante daqui. Escuta, dá uma olhada para o seu lado espiritual, para o seu lado sentimento, que a alma é a sede do sentimento, para o seu lado sentimento e para o seu lado físico. Pensa comigo e olha para dentro de você. Você está alinhado? Como que está aí? Não precisa nem perguntar, só se avalia. Você está alinhado? Alinhado? Como que está essa situação? Pastor, qual é o nosso lado espiritual? Nosso lado espiritual é o nosso lado racional. É o nosso lado pensante. O nosso lado racional não sente. O nosso lado racional, ele é só razão. O nosso lado espiritual não sente, o nosso lado espiritual é razão. O nosso espírito, ele não sente, o nosso espírito é pura razão. O que sente é a nossa alma. Eu sentindo vontade de chorar, vontade de rir, isso aqui, é tudo alma. O nosso lado espiritual é o lado razão. Deixa eu te explicar para você saber diferenciar uma coisa da outra. Sabe quando alguém chega e te atinge, te agride. Alguém chega e te pratica um mal contra você. E você se arma para dar uma resposta e de repente lá dentro de você uma voz que só você sabe, que é uma voz que está lá introduzido no nosso interior. Essa voz diz assim, cala-te, não fala nada. E aí você já se armou para falar, está com a resposta na ponta da língua, mas você se contém. O que foi isso? O teu lado espiritual te dizendo, calma, porque o lado espiritual é pura razão. O nosso lado alma não, nosso lado alma é explosivo, nosso lado alma sempre vai pender para o lado da perdição. A nossa alma sempre vai pender para o lado da perdição, desde quando o homem foi expulso do Jardim do Éden. Então, quando você se depara com alguém que te afronta, aí te dá aquela vontade de você ir lá e reagir, aí algo dentro de você diz, calma, e aí você se segura, respira fundo, você diz, pronto, deixa quieto, e sai andando. O que é isso? O teu lado espiritual falou mais forte do que o lado da alma, do lado sentimental. E o corpo? O corpo é apenas servo da alma e do espírito. Você consegue compreender? Então, todos nós já deparamos com essa situação, e eu estou te explicando isso para você saber diferenciar o lado alma e o lado espírito. O lado espírito é puro raciocínio, é pura inteligência, é pura lógica. O lado espírito não se perde em emoção, porque espírito não sente emoção. Então, o lado espírito é isso, é razão, é raciocínio, é avaliar, é ver o que está acontecendo. E quando nós alinhamos espírito, alma e corpo, então, meu amigo, tudo que está no mundo espiritual reservado para nós, Deus começa a depositar, Deus começa a mandar, Deus começa a entregar. Por que ele começa a entregar? Porque ele está vendo que nós temos estrutura para receber essa glória e essa grandeza. Você consegue entender? O Senhor começa a ver que nós temos estrutura para receber esse algo grande dentro de nós. Agora, Deus olha desde o céu, espírito desalinhado, alma desalinhada para cá, e o corpo todo desajustado, né? Porque o corpo é servo da alma e do espírito, né? Então, não tem como Deus nos honrar. Aí o nosso jejum se transforma o quê? Em um sacrifício, em algo penoso, como nós acabamos de ler. Aí a gente penaliza, a gente vai, a gente sabe, se entrega, isso e aquilo, e nada de resposta. Por quê? Porque o primeiro segredo para o nosso jejum ser respondido por Deus se chama alinhamento. Esse alinhamento, não sou eu que vou falar para você se você está ou não alinhado. Esse alinhamento não é um pastor de uma igreja, não é um padre, não é um líder religioso que vai te falar. Esse alinhamento
você dentro de você sabe se você está alinhado. Você dentro de ti, no seu interior, você sabe se você está ou não alinhado. Você sabe. Então, o primeiro segredo é esse alinhamento, sabe? Esse alinhamento. E, pastor, e como que eu vou fazer para esse alinhamento acontecer? De se arrepender. O arrependimento é a base do alinhamento. Se arrepender dos pecados, sabe? Se arrepender das faltas, das falhas. Quanto mais nós vamos nos arrependendo, mais alinhado nós vamos ficando. Senhor, me perdoe. Eu falei palavrão. Senhor, me perdoe porque eu explodi. Eu não resisti, eu explodi. Senhor, me perdoe quando eu fui negligente. Me perdoe quando era para mim fazer e eu não fiz. Me perdoe quando era para mim não fazer e eu fiz. Me perdoe. Quando nós começamos a buscar esse arrependimento, quanto mais arrependemos, mais nós nos alinhamos. O arrependimento vai fazendo nós ficar longe de nós, o pecado vai fazendo nós ficarmos longe de nós mesmos. E aí o arrependimento é para nos trazer para o alinhamento perante Deus. Você consegue compreender? É para nos trazer perante Deus. Esse arrependimento, essa verdadeira intenção, sabe? A verdadeira intenção. Senhor, o Senhor sabe, eu não estou falando aqui para agradar ninguém, eu estou falando aqui porque o Senhor sabe, a minha intenção é só te agradar. A minha intenção não é te entristecer no teu trono. A minha intenção não é ferir o Espírito Santo. Senhor, eu estou fazendo de tudo para mim te agradar. Então, quando há esse esforço, então nós começamos a nos alinhar e aí a grandeza de Deus, ela vem em direção da nossa vida. A glória de Deus, a resposta que quem sabe há tempo nós estamos esperando, se materializa diante de nós. Eu repito para você mais uma vez, não tem como Deus honrar uma pessoa desalinhada. Não tem como. Não tem como Deus honrar uma pessoa que está toda desajustada. Toda desajustada. O primeiro segredo para um jejum ser atendido é alinhamento. Alinhamento. Marque isso daqui. Alinhamento é o primeiro segredo. Vamos continuar aqui. Gente, deixa eu pedir que nós estamos com 150 likes a menos. Vamos lá notificar as pessoas? Pastor, de que jeito? Quando você deixa o seu like, o YouTube notifica as pessoas que ainda não estão aqui. Então deixa Deus te usar. Tá bom? Deixa Deus te usar aí, deixa o like, você que ainda não deixou, vamos fazer essa audiência subir e mais pessoas passarem a entender esse segredo glorioso que é o jejum que o diabo não suporta. Como que os demônios vão suportar o jejum de uma pessoa alinhada na presença de Deus? Não tem como. Não tem como. O primeiro é o alinhamento. Vamos para o segundo. Marca isso daqui que é importante para nossas vidas. Vai marcando aí, chamando o povo que ainda não estão aqui. O segundo, para nós fazermos um jejum que chama o olhar de Deus e que o diabo e os demônios são repreendidos. O que é, pastor? Perdão. Não entendi. Perdão. A Bíblia diz, Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti e tu tiver que trazer uma oferta diante do altar, vai primeiro, reconcilia-te com ele e depois traga a tua oferta diante do altar. Que oferta é essa? Pode ser uma oferta financeira, pode ser uma oferta de jejum, pode ser qualquer tipo de oferta, porque oferta vai muito mais além do que dinheiro. Então, quando o Senhor diz, se tu tiver que trazer uma oferta diante do altar, o altar é o próprio Deus, o altar é Deus. Se você tiver que trazer uma oferta diante do altar e o teu irmão tiver te ofendido, vai, reconcilia-te primeiro com ele e depois traga a tua oferta. Em outras palavras, Deus está falando o quê? Jesus está falando o quê através dessa palavra? Nós precisamos entender que a falta de perdão é uma barreira para impedir as nossas orações perante Deus. A oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ensina dizendo assim, e vós quando orardes, orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza ao mal, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí no verso seguinte, depois dessa glorificação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Jesus disse assim: porque se perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Porém, se reterdes as ofensas dos homens, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Então nós percebemos aqui que é uma via de mão dupla. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Se eu não libero o perdão, Deus também não vai liberar o perdão sobre mim. E é aí que surge o grande problema na vida de muitas pessoas, que até faz o sacrifício da abstinência de alimentos. Faz até o sacrifício de não comer e não beber. Faz até o sacrifício, né? Porém, a pessoa, ela está cheia de si. O que é eu estar cheio de si, cheio de mim? É eu não perdoar as ofensas do meu semelhante. Quantas pessoas que estão no evangelho há muito tempo, dentro de templos, envolvido até mesmo com alguns cargos dentro dos templos, das igrejas, das denominações, mas são pessoas que carregam consigo a mazela da mágoa. São pessoas que carregam consigo a mazela de não perdoar. Ah, o que o meu pai fez lá no passado eu não perdoo. Olha, é ele no canto dele, eu no meu. O que o meu irmão fez, o que o meu vizinho fez, o que o namorado fez, o que o ex-marido fez, isso e aquilo. Meu amigo, escuta, a base de tudo está no perdão. Sem perdão não existe vida cristã. Sem perdão não existe a grandeza do evangelho na nossa vida. Tem muitas pessoas que não recebem a resposta dos seus jejuns, porque são pessoas que carregam a mazela de não perdoar. Independente do que nos fizeram, nós temos que liberar perdão. A falta, o não perdão é um problema gravíssimo no mundo espiritual. Eu pergunto para você que está aqui me acompanhando, Jesus veio aqui nessa terra fazer o quê? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Qual foi o propósito da sua morte na cruz do Calvário? Ele morreu simplesmente por morrer? Qual foi, pastor, para nos salvar? Peraí, antes da salvação precisa ter um item que é importantíssimo, porque sem esse item nós não alcançaremos a vida eterna. Que item é esse? O perdão. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Através do quê? Através do seu sacrifício, nós fomos perdoados por Deus. Não havia direito de salvação para nenhum ser humano. E Jesus veio, deu a sua vida por nós, para que nós viéssemos a ter o direito, para que essa ponte fosse feita entre eu e você, entre eu, você e Deus, e automaticamente esse perdão fosse manifesto. A base do evangelho é o perdão. A base do evangelho é o perdão. Não existe salvação sem perdão. Não existe vida eterna sem perdão. Não existe face a face com Deus na Nova Jerusalém sem perdoarmos o nosso próximo. O grande problema, tem muita gente, até mesmo aqui me assistindo agora, que estão adoentadas, pessoas doentes, pessoas que dentro dele e dentro dela carregam um amargo muito grande, pessoas que carregam uma tristeza profunda, uma decepção com a própria vida. Mas por quê? Porque essas pessoas não conseguem liberar perdão. Pessoas que carregam mágoa dos seus antigos namorados, que carregam mágoa das suas antigas namoradas, pessoas que carregam mágoa de alguém que tentou, quem sabe que tentou, ou até mesmo o violentou. Pessoas que carregam mágoa de alguém que armou uma cilada e ele foi mandado embora do trabalho sem motivo, perdeu o emprego, sofreu uma grande decepção. Então, a gente começa a perceber que há pessoas sofrendo barbaridades nessa terra. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem liberar o perdão. E se nós não perdoarmos, o nosso jejum não terá resposta. Se nós não perdoarmos, essa falta de perdão é uma resistência para Satanás continuar resistindo nós no mundo espiritual.
Então, a minha falta de perdão é como se fosse um muro que faz com que o diabo coloque a mão sobre esse muro, né? E aí, do outro lado, a bênção está batendo para atravessar, mas Satanás está segurando, dizendo, não, você não pode derrubar esse muro, porque aqui não tem perdão. Aqui é a mágoa que predomina na alma dele e na alma dela. É a mágoa que está dominando. É a mágoa, é o ressentimento. E você não pode, ele e ela não pode ser abençoado. E aí a pessoa vai patinando, até quando chega num ponto que muitos perdem a vida. Outros desenvolvem doenças psicossomáticas, que são o câncer, sabe? E tantas dores no corpo que vai nos médicos e os médicos não encontram. Você sabia que tem pessoas que vão aos médicos e os médicos não conseguem encontrar o problema que ele e ela tem na sua vida, porque é um problema psicossomático. O que é isso, pastor? Uma doença na alma da pessoa. Uma doença que se desenvolveu dentro da alma da pessoa. E essa doença se desenvolveu na alma, chamada de doença psicossomática, está na alma da pessoa, e ela, a cada dia que passa, sente dores horríveis. Toma remédio, é a mesma coisa que tomar um copo de água, não tem efeito nenhum. Por quê? Porque o problema não está no físico. O problema está na alma, e a alma automaticamente tem o seu servo, que é o corpo, então a alma emite dores, sabe? A alma manda reflexos e sinais para o corpo da pessoa. O nosso corpo recebe esses reflexos automaticamente que a alma manda, né? Reflexo de mágoa, de ressentimento, de vingança, isso e aquilo. Você sabe muito bem que quando a nossa alma está amarga, quando a nossa alma está amargurada, a gente sente aqui nessa região assim, ó, na caixa peitoral, parece que dentro do coração. Todo mundo aqui já passou por um momento desse e sabe do que eu estou dizendo. Parece que dentro do coração, uma coisa amarga, um negócio estranho, uma coisa que vai nos consumindo por dentro. O que é isso? É problema no corpo? Não, não está no corpo o problema. O problema não está no corpo, o coração está batendo normal, o sangue está correndo nas veias normal, os nervos estão normal, mas por que dessa coisa amarga, desse negócio ruim por dentro? Porque é a alma mandando uma mensagem para o seu servo chamado corpo. Ei, eu tô mal. Eu estou muito mal, essa mágoa que está dentro de mim está mal demais. Essa mágoa que está dentro de mim está me devorando. Como a alma, né? A alma não tem um corpo físico em si, a alma é algo que ligado ao mundo invisível, então a alma manda essa mensagem, né? Emite esse sinal para o corpo, e aí vem as dores nos ossos, sabe? Vem as dores nos ossos, sabe? Vem problema no intestino, vem problema, sabe, na pele, problema em todas as partes do corpo, que nada mais, nada menos é do que um problema psicossomático, um problema na alma. Mas por quê? Por causa da falta de perdão. Eu ainda quero trazer para você nos próximos dias, vou voltar a trazer para você aqui um seminário sobre doenças psicossomáticas. Se você quer que a gente traga, escreva aí na linha do tempo, né? Escreva aí na linha do tempo aí, vamos para cima, que aí eu já vou entender que você está querendo que a gente traz, e eu já vou programar urgentemente para me trazer aqui, apresentando para você pelo menos de 30 a 50 doenças que vêm da alma para o nosso corpo. Doenças psicossomáticas. Problemas que você vai no médico e eles não vão te dar um remédio. Não tem remédio para doença psicossomática. Não existe remédio para doença psicossomática. Não existe remédio, não existe terapia, não existe ser humano nenhum que vai te apresentar um diagnóstico para uma doença psicossomática. O diagnóstico é o perdão. O diagnóstico é se livrar, soltar essas ataduras, como a Bíblia diz. Perdão é a base. Olha, eu estou vendo muitas pessoas querem, e eu sei que tem muita gente aqui que está sofrendo por causa desses problemas. Sofrendo por causa destes problemas. Então, escute o que eu estou te dizendo. Um outro detalhe para Deus responder o nosso jejum se chama perdoar as ofensas que alguém fez contra nós. E agora, eu peço para você, avalie aí dentro. Tem mágoa aí? Tem mágoa? Existe ressentimento? Existe mágoa? Existe ressentimento? Pastor, doença da alma e doença espiritual é a mesma coisa? Não, não é. Doença espiritual é algo que vem movido por macumba,
por feitiço, por obra satânica, por obra das trevas. E doença psicossomática é aquilo que é gerado dentro de nós por algum problema de mágoa, ressentimento, algum problema que gera isso dentro de nós. As doenças espirituais, elas vêm de fora, porque alguém fez uma praga, fez um encantamento e mandou contra a gente. A doença psicossomática, ela não vem de fora, ela brota dentro de cada um de nós. Você está entendendo? É uma doença que nós podemos dizer que é a alma enferma, é a alma doente, é a alma mandando uma mensagem para o servo chamado corpo, dizendo: eu estou desajustada. Eu estou totalmente magoada, eu estou totalmente enegrecida por algum sentimento que está acabando comigo. E aí reflete em alguma parte do corpo, na cabeça, nos ossos, na pele, no sangue, nos dentes, na audição, na visão. Você está entendendo? Em várias partes do corpo. E eu vou estar trazendo para você essa mensagem, essa explicação nos próximos dias. Um seminário de 3 dias falando sobre doenças psicossomáticas. Então, o segredo para o nosso jejum ser atendido é perdão. Perdão. Esse é o segredo. Vamos adiantar aqui. Terceiro detalhe dentro do que nós lemos, que é uma das armas importantíssimas que nós temos que praticar para que o Senhor venha nos receber na sua presença em jejum e nos honrar e nos abençoar. Nos honrar e nos abençoar. O que é, pastor? Antes de eu falar, deixa eu pedir para você. Estamos aqui com aproximadamente 100 likes, pelo que eu estou vendo, a menos. É o que aparece para mim. Deixa o seu like aí, gente. Me ajude a mandar, a emitir essa mensagem mais longe para outras pessoas. Deixa aí o seu like. Seu like vai nos ajudar muito, 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 muito. Deixa aí o seu like, tá? Deixa aí, você que ainda não deixou. Se você ainda não compartilhou, compartilhe e vamos continuar indo para cima em nome do Senhor Jesus. E a depressão, pastor, também é uma doença psicossomática? A depressão, existe uma linhagem de depressão que é uma doença psicossomática. A depressão, ela tem 2 linhagens. Eu vou estar trazendo no seminário, vou estar trazendo. Ela tem 2 linhagens. Tem a depressão espiritual e a depressão da alma. A depressão espiritual é aquela que eu disse para você, que vem de fora, através de macumba, de feitiço, de obra das trevas e de tantas outras coisas. A depressão orgânica, que é a que está na alma, ela é automaticamente gerada por alguns sentimentos que no seminário eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui no raciocínio. Terceiro ponto para você entender, né? Terceiro ponto para você entender o grande detalhe do porquê que o nosso jejum muitas das vezes não é respondido perante Deus. O que, pastor? Qual que é o detalhe? Por que muitas vezes nós jejuamos, sacrificamos e a resposta não vem? Olha aqui. Terceiro, marque aí. Isso aqui é importantíssimo. Marque aí. Por que muitas vezes nosso jejum não é respondido? Porque falta em nós algo chamado generosidade. Não entendi, vou repetir. Generosidade. O que é a generosidade? Vou te explicar aqui. Vou te explicar. A generosidade, né, quando nós estamos em jejum, a generosidade, ela está alinhada, ela está em cima, né, de um espírito voluntário, de um espírito de doação, de uma alma que não é apegada a coisas materiais. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Ou pelo contrário, se não, nesse período que você está em jejum, vai lá, abra o seu guarda-roupa, e pega lá uma roupa que você usa. Não trapo, não pano de chão, né? Roupa tudo rasgada, sapato tudo furado, com o bico aberto. Não é isso. É algo que é do teu uso, Uma camisa, uma roupa, uma saia, uma calça, uma roupa do teu uso, um sapato, uma sandália, alguma coisa. Pegue aquilo lá, né? Esse item do teu uso, coloque numa sacolinha e diga: olha, está aqui para você. Uma coberta, um edredom, um lençol, alguma coisa que você usa. Está aqui para você. Não, mas está aqui. Deus te abençoe, tá? Deus te guarde. Que Deus te proteja, que não venha faltar para você. Amém. Vira as costas e volte. O que é isso, pastor? Isso é generosidade. Generosidade é repartir o pão com aqueles que não têm.
Generosidade é você se condoer por aqueles que não estão numa posição avantajada como você está naquele momento. Você sabe que existe pessoas nesse momento que não estão numa posição de vantagem como nós estamos. Falta uma comida, falta uma roupa, falta um cobertor, falta alguma coisa. E é essa generosidade que fará com que o nosso jejum venha a ser diferente aos olhos de Deus. É essa generosidade. Às vezes você tem um vizinho. Você não precisa nem ir lá onde estão os mendigos, os andarilhos, né? Onde estão os moradores de rua. Você não precisa nem ir lá. Às vezes tem um vizinho aí. Às vezes tem alguém que mora na sua rua, sabe? Aquela pessoa que passa aí na sua rua sempre pedindo os reciclados, sempre pedindo para você, né? Oh, os reciclados, tem latinha, tem isso e aquilo. Às vezes está lá revirando, né? O seu lugar lá onde você coloca o lixo, a pessoa está lá revirando. Faça isso. Isso é generosidade. Eu estou te passando, escuta essas orientações. Você está conseguindo entender a diferença de um jejum, né? Com essas atitudes para apenas uma abstinência de comida e de bebida? Você consegue compreender? Deu para pegar, ainda vou te passar mais um, mas deu para você pegar aí esses detalhezinhos que eu estou te passando? Isso aqui é a orientação de Deus e é o que funciona na minha vida há quase 26 anos. Quase 26 anos. Vamos lá, deixa eu te passar aqui o último detalhezinho, tá? O último, para nós concluirmos aqui. Eu vou pedir mais uma vez, vocês deixaram o like e a audiência subiu, hein? Gente, tem pessoas ainda que não deixou. Deixa o seu like aí, vamos chegar. Está faltando aproximadamente 200 likes para nós chegarmos a 1000 likes. E aí eu acredito que a live vai subir, tá bom? Deixa aí o seu like. Eu já vou concluir com isso daqui e vou abrir 5 minutinhos para você perguntar alguma coisa dentro dessa questão. E nós vamos responder aqui umas 3 ou 4 perguntas. E eu já vou passar algo importante também para vocês sobre o jejum para nós concluirmos. Quarto detalhe, marque isso daqui. Isso aqui é muito importante. Este quarto detalhe que eu estou apresentando e que eu vou falar para você aqui agora. Marca isso daqui, porque é uma bênção. O que é, pastor, o quarto detalhe que eu preciso praticar para que o meu jejum venha a ser aceito por Deus, venha a ser recebido pelo Eterno, para que ele venha me dar uma resposta urgente, uma resposta imediata, podemos dizer, na sua santíssima presença. Na sua santíssima presença. Como diz o William Jefferson, tem que ser estilo de vida. Exatamente, William. Tem que ser estilo de vida. Por isso que eu estou passando isso, porque o jejum é um estilo de vida. O jejum é um hábito. Nós não podemos jejuar somente quando surge uma campanha ou algo semelhante. Nós temos que fazer o nosso jejum, mesmo quando não é coletivo, né, que todo mês nós fazemos um jejum coletivo, mas nós temos que jejuar no decorrer da nossa vida. E que esse jejum venha se transformar em um hábito e que estas atitudes que eu estou falando venha se tornar hábito também, juntamente com o jejum. Não é só no período do jejum, que venha se transformar em um hábito. Muito bem colocado pelo William. Você consegue entender? Quarto detalhe. Qual é o quarto, pastor? Santificação. O quê? Santificação. E não precisa... Tem gente que está aqui que já vai querer fugir. Não fuja daqui não. Fica aqui agora. Fica aqui, não sai daqui não. O que eu vou te passar aqui a respeito de santificação não tem nada a ver com religiosidade. Santificação embasado na palavra de Deus. Escute isso. Santificação. O que é a santificação? A palavra santificação, ela vem do grego, vem do hebraico, que é kadosh, kadesh, né? Kadesh, kadosh. A palavra santificação vem desse original grego e hebraico, e ela quer dizer o quê? Separar-se, estar separado. Separado do quê? Separado daquilo que não agrada a Deus. Separado daquilo que não nos eleva espiritualmente. Separado daquilo que não tem propósito. Escuta o que eu vou dizer para você. Tem coisas nesta terra que são coisas sem propósito. Existem coisas nesta terra que são coisas sem propósito. Existe, na realidade, o ser humano dentro da sua inteligência e da sua criação, muitas das vezes inspirados por demônios, criaram algumas coisas, mas essas coisas não têm propósito nenhum. E aí eles criaram, e isso não tem propósito. E aí quando você
se envolve com isso, você começa a perder a santificação, que é o quê? De estar separado daquilo que não tem propósito. Você consegue compreender? Deu para você entender? Como, por exemplo, o que, pastor, que foi criado pelo homem, inspirado pelo diabo, e isso não tem propósito? A pornografia, por exemplo. A pornografia é uma coisa que foi criada pelos homens, mas é algo sem propósito. Não vai levar o ser humano a nada a não ser pecar contra Deus. E quando você não se afasta disso, quando você não se separa disso, então você está se envolvendo em algo sem propósito e a santificação não faz parte da sua vida. Falar mal da vida dos outros é algo sem propósito. Você consegue compreender? Contar mentira, contar vantagem, sair por aí se sentindo acima dos demais, é algo sem propósito. Você consegue compreender? Viver por aí se envolvendo, né, em coisas que não levam a nada, como escrever aí novelas, né? E muita gente pode escrever aqui coisas que não têm propósito. Essas coisas sem propósito nos afasta de Deus, porque tudo que Deus faz e tudo que Deus fez é com propósito. E a santificação nos leva a viver uma vida de propósito. Uma vida de propósito. O que é o propósito? O propósito é a santidade. Sabe? A santificação, se separar daquilo que não vai nos levar a nada. E quando nós entramos em jejum e nos santificamos, então, meu amigo, então, minha amiga, não tem como Deus não nos honrar. Não tem como Deus não trabalhar em nossa vida. Você entende? Pastor, filmes, isso, aquilo. Pois é, o que eu vou ganhar com isso, né? Que propósito? Eu vou ser sincero com vocês, nada contra quem vive aí assistindo filmes, isso, aquilo e tal. Amém. Eu não vou falar nada para a pessoa, isso, aquilo, mas eu não vejo propósito em filmes, sabe? Eu não consigo ver um propósito em eu sentar e ficar ali, assistindo uma coisa que eu sei que é uma mentira. Mesmo que seja embasada em fatos reais, é uma mentira. Entende? E aí a pessoa está ali, você está entendendo? Festas mundanas, eu vou num barzinho, isso, aquilo. Meu amigo, isso é uma coisa sem propósito. Gastou teu dinheiro, voltou para casa atordoado, bêbado, fazendo mal para o fígado, para o pâncreas, fazendo mal para a própria saúde, ainda gastou dinheiro e tal, e correndo o risco de matar alguém no trânsito, né? Ou algo semelhante. Então, coisas que não têm propósito, que não vai nos levar a nada, né? Então, quando nós nos afastamos disso, nós estamos nos santificando. Você está entendendo? Eu gosto de documentário. Documentário, né? Ainda para aprimorar o inglês. Então, qual o propósito de assistir documentário? Aprimorar o inglês. Você está vendo que tem um propósito? Deu para você conseguir entender a diferença de um documentário para aprimorar o inglês? Qual é o propósito? Aprimorar o inglês. E o filme? Assistir porque diz que é bom, diz que o ator fulano de tal que está fazendo. Então, são coisas diferentes. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, santificação é viver uma vida com propósito, é nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Santificação é nós virarmos as costas para aquilo que faz nós estarmos de costas para Deus. Tem coisas que não nos aproxima de Deus, tem coisas que não nos eleva. E a santificação é exatamente isso. É exatamente isso. Eu vejo o filme para distrair. Você está entendendo? Para distrair, né? Não é tempo, Janaína, de distração, é tempo de vigilância, tá entendendo? Não é época de distrairmos, é época de vigilância, entende? Então, a santificação nos leva a viver uma vida com propósito. E quando nós abrimos um propósito de jejum, quando nós estamos em jejum, a santificação tem que fazer parte da nossa vida. Sabe? Nós temos que nos separar daquilo que nos afasta de Deus, que nos deixa longe do eterno, que nos deixa sem entender o trabalhar dele na nossa vida. Quando nós estamos em santificação, a gente fica vigilante, ficamos atentos, você está entendendo? Ficamos atentos e algo semelhante. Conseguiu compreender esses detalhes? Gente, deixa o like aí, tá faltando pouquinhas pessoas para nós chegarmos a uma quantidade aqui de 1000 pessoas ao vivo. Vamos embora, vamos lá, deixa Deus te usar, deixa o like aí, chama lá a sua família que eu já vou fazer uma oração especial dentro dessa programação por todos que estão já chegando. Tá faltando aí 10 pessoas para nós completarmos 1000 likes. Você que ainda não deixou, deixa o seu like aí. Deu para você entender? Eu vou repetir aqui para você. Alinhamento. Pastor, eu cheguei agora, depois você assista a mensagem. Alinhamento, perdoar,
generosidade e santificação. Faça o que eu estou te falando, tá? Faça o que eu estou te falando. Inclusive, quando você estiver em jejum, fale pouco, bem pouco, mas bem pouco mesmo. Quanto menos você falar em jejum, mais você vai estar introspecto com você mesmo. O que é introspectiva, pastor? O que é o estar introspecto? É você, quanto mais você fica em silêncio, você está olhando mais para dentro do que para fora. Mais para dentro do que para fora. Quando eu começo a falar demais, então a tendência minha é sempre ver alguma coisinha que está fora de mim e não dentro. Então, no período de jejum, é importante nós procurarmos falar pouco, porque esse falar pouco nos leva a nós avaliarmos a nós mesmos, avaliar a nossa vida, avaliar o nosso interior, avaliar quem somos. E é esse o propósito do jejum, é nós melhorarmos na presença de Deus. Aí, a Bíblia vem dizendo aqui, no livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 8, olha isso daqui. Depois que nós fizermos tudo isso, nos alinharmos, perdoarmos, nos tornarmos generosos e nos santificarmos, olha o verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Que versículo gigante, gigante, gigante para a nossa vida. Depois que nós fizermos tudo isso, nos alinharmos, perdoarmos, praticarmos a generosidade, nos santificarmos, aí vem a conclusão de tudo que eu li no começo, que é o verso 8, dizendo, então a tua luz, então romperá a tua luz como a alva. Como assim, pastor, romperá a tua luz como a alva? Deixa eu te falar uma coisa. Quem pode impedir o dia de amanhecer? Quem é capaz de impedir o dia de amanhecer? A chuva? Ah, pastor, está chovendo muito, o tempo está escuro. Não interessa, vai amanhecer. Vai amanhecer. Pode não ter sol, pode o tempo estar escuro, pode ser o que for, mas amanheceu. Por quê? Porque nada pode impedir a luz da alva romper. E o Senhor está dizendo que quando nós fazemos isso, então romperá a tua luz como a alva. Nada vai te segurar. Isso é palavra de Deus, nada vai te segurar. E olha aqui, olha o outro detalhe. E a tua cura apressadamente brotará. Que cura, pastor? A cura principalmente do que eu disse, da doença da alma, do problema psicossomático, do problema que vai nos matando por dentro, do problema que vai nos amargando por dentro, que vai nos ferindo, que vai nos destruindo, que vai nos desmotivando. Então a tua cura apressadamente brotará. Como que a minha cura vai se apressar, pastor? Como que eu posso ser curado rapidamente? Entre em jejum desta maneira, se alinhando, perdoando, sendo generoso e generosa, santificando-se na presença de Deus. Que doença, que enfermidade que vai resistir a prática de vida, o jejum de uma pessoa que está alinhada, que está perdoando, que é generosa e que está se santificando. Você consegue compreender? E apressadamente a tua cura, ela brotará. Olha aqui, isso aqui é forte, meu Deus do céu. Olha isso aqui. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando eu pratico um jejum alinhado, quando eu pratico um jejum perdoando, quando eu pratico um jejum sendo generoso, quando eu pratico um jejum me santificando, então a justiça de Deus vai na minha frente e a glória de Deus vai na minha retaguarda. Olha que coisa gloriosa. A justiça de Deus vai na minha frente e a glória de Deus na minha retaguarda. Quem poderá me atingir se a justiça está na minha frente e se a glória está na minha retaguarda?
Quem poderá impedir a grandeza? Que demônio que vai resistir à grandeza de Deus se a justiça está indo na minha frente? Que macumba, que feitiço, que praga que vai me atingir pelas costas se a glória de Deus está na minha retaguarda? Que encantamento, que traição, que obra das trevas que vai me pegar de surpresa se a glória do Senhor está na minha retaguarda? Você está entendendo? E aí, pastor, esse é o segredo. Esse é o segredo para funcionar nas nossas vidas. Para essa glória de Deus descer sobre nossas vidas. Eu me lembro que depois que Deus passou para mim essa glória e essa grandeza, isso eu estou dizendo para você que eu tinha quase 2 anos de caminhada na fé. Que Deus passou e eu estava buscando com muito afinco, com muita entrega, muita campanha de jejum e oração de madrugada para Deus permitir e me liberar o dom de revelações, né? O dom de revelação, que é o dom da palavra de sabedoria, né? O dom da palavra de sabedoria, né? Que é o dom da revelação. E eu buscando, até que o Senhor trouxe essa orientação. E eu entrei nesse jejum. Eu me lembro que eu fiz 7 dias de jejum dessa maneira. 7 dias de jejum desta maneira. E na época, quem mora em Curitiba sabe, eu estava morando nos fundos da igreja, na região ali do Vila Capanema, né, no Vila Capanema, quase em frente ao estádio, né, ao estádio do Paraná Clube, né, o Dorival de Brito, quase em frente ao Dorival de Brito, ali no Vila Capanema, no viaduto, próximo do viaduto ali. Então, eu ia para o jejum no meu horário do café da manhã e no meu horário de almoço, né? Eu pegava minha comida, e ia em direção de uma sinaleira que tem ali bem próximo, na rua Brasílio e Tiberê, e entregava ali para os pedintes, para aquelas pessoas que estavam ali, dizer, olha, está aqui o meu café da manhã, é simples, está aqui a minha comida, mas eu estou fazendo isso aqui de coração, aceita em nome de Jesus. Né? Alguns pegavam meio assustado, né? Aí depois que passou o primeiro, o segundo dia que eles viam fazendo isso, e aí eu expliquei, é um propósito que eu fiz com Deus, aceita essa comida, aceita. Fiz isso por 7 dias, praticando essa generosidade, né? Isso na primeira experiência que eu tive, né? Tinha alguns calçados que eu tinha ali, eu doei para algumas pessoas que estavam na igreja, algumas roupas que eu tinha. Quando terminou a campanha que eu fiz, isso eu terminei a campanha numa sexta-feira. Quando foi sábado, o dirigente lá da igreja, o dirigente local, chegou e me chamou e disse assim, ó, vem cá, jovem. Eu disse, pois não. Hoje você está convocado a fazer o teste, porque naquela época, né, há 26 anos atrás quase, não era essa bagunça que é hoje em dia, que a pessoa chega e diz que tem revelação, que Deus deu uma profecia, que Deus falou com ele e com ela, quando na realidade não aconteceu nada. Naquela época, para orar por revelação, para orar por milagres, para orar pelas pessoas, você precisava passar num teste. Então, ficava uma equipe de pastores sentado atrás de você, e aí você pegava o microfone e orava, olha, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que está com esse problema. Se os pastores que estivessem atrás, Deus não confirmasse a eles, então você teria que voltar para a oração até o dia que Deus confirmasse a eles. E aí eu me lembro que eu subi no altar em Capanema, pastor, não, na Vila Capanema, em Curitiba. Capanema, no Paraná, já fica lá para o lado, próxima Foz do Iguaçu, né? Próxima Cascavel. É no Vila Capanema, em Curitiba, tá? E eu me lembro que quando eu subi no altar, Deus deu uma revelação muito gloriosa, muito linda. Parece que abriu um telão na minha frente e eu entreguei uma revelação e veio para frente um rapaz, e ele caiu endemoniado e foi, sabe, aquela explosão de convicção e de certeza de que Deus estava falando. Isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, vai vendo, quando foi na segunda-feira, chegou uma senhora, né, na igreja, uma senhora muito bem de vida, né, dá para ver pelo carro, chegou, encostou, terminou o culto, ela me chamou, vem cá, jovem. E eu fui, e aquela senhora disse para mim assim, Deus me falou comigo em sonho, que era para mim vir aqui na igreja, que ele iria falar comigo a respeito de uma pessoa que era para mim ajudar, e essa pessoa é você. Eu disse, pois não, o que acontece? Ela disse, entra aqui no carro. Eu fiquei até meio assustado, disse, mas por quê? Entra no carro. E eu entrei no carro, e ela foi lá no centro de Curitiba. Quem é de Curitiba, que sabe de tudo que eu estou falando, os locais. Foi lá no centro de Curitiba, próximo à Boca Maldita, né? Próximo ao final do calçadão da 15, da Rua das Flores, próximo à Boca Maldita, e entrou numa loja chamada Mackenzie, e disse assim, ó,
escolhe roupas, pelo menos 3 ternos, 3 pares de sapato, camiseta, gravata, escolhe tudo. Sabe? E na hora veio na minha mente a generosidade que eu tive de levar a comida e de juntar aquelas roupas minhas usadas que eu tinha, mas que eram do meu uso, e doar. Olha o que Deus está fazendo. Fui lá e peguei terno, sapato, né? E voltei muito, muito radiante para casa que eu morava, naquela casa onde os obreiros moravam na igreja, eu morava no fundo da igreja, e voltei a Cristina Mocelinha, lá de Curitiba, então ela sabe tudo que eu estou falando, Vila Capanema, lá na Boca Maldita, né? Essa região toda, a loja Mackenzie. E eu ganhei esse externo, até quando eu cheguei na igreja com esse externo, os obreiros disseram, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Entendeu? Um sapatinho batido eu tinha, um terninho lavado, né? Uma camiseta lavada, uma gravatura daquelas, uma língua de boi largona, né? Ganhei uma gravata slim, aquela coisa mais moderna. Não era slim, porque não existia ainda na época, mas era uma gravata mais estreita, uma roupa mais decente. Os obreiros, tá bonito, hein? Mas o que foi isso? Foi uma resposta, uma confirmação, e daquele dia em diante, daquele período em diante para cá, todas essas glórias e essas grandezas que esse estilo de jejum, que o próprio Deus passou, que eu passei a fazer, meu amigo, mudou a história. E tudo isso aconteceu por quê? Isso eu estou falando de algumas coisas, de alguns detalhezinhos, fora bênçãos materiais, fora cura, fora saúde, fora resposta que Deus mandou. Nada de barganha, toma lá da cá, não. Apenas alinhamento, perdoando o semelhante, praticando a generosidade, não dando na intenção de receber de volta, não. Entregando porque eu estou vendo que o meu semelhante está precisando. Santificação, não porque alguém está me mandando fazer. Eu estou me santificando porque está fazendo bem para a minha alma. Eu estou me santificando porque está fazendo bem para o meu espírito, para o meu corpo, para a minha comunhão com o Eterno. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Será algo espantoso. Qual foi o jejum, pastor? Esse jejum que eu acabei de citar para você. O jejum que o diabo não suporta. Passei para vocês aqui 4 comportamentos que devem ser desenvolvidos um pouco antes e no período do jejum. Começa a desenvolver isso a partir de hoje e entra em jejum fazendo isso, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É espantoso. Espantoso. Eu vou concluir com vocês aqui, tá? Vou concluir com vocês. Faça o teste.